E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Como já foi falado e vem sendo falado durante esse período de aula, quero relembrar vocês que todos os dias saem atividades lá no site do colégio, então é importante que vocês entrem nesse site, resolvam as atividades, tirem as suas dúvidas, porque não adianta só assistir uma videoaula ou só responder uma atividade e você não tem um grau de formação. Tudo isso era para formar o conhecimento de vocês, então eu peço que vocês estejam ligados nessas questões para que a gente possa ter um avanço significativo dos nossos estudos. Na nossa aula de ontem, nós falamos um pouco sobre as questões de tipos climáticos. E aí eu falei sobre essas questões humanas, como é que o ser humano ele tem a capacidade de fazer esse processo de modificação climática. Hoje nós iremos falar um pouco das questões de desmatamento. Por que nós iremos falar das questões de desmatamento? Porque o desmatamento é uma ação provocada pelo homem que tem a capacidade de mudar significativamente o espaço em que nós estamos. Relembrando, nós já entendemos um pouco do que são paisagens naturais e o que são paisagens urbanizadas ou modificadas pelo homem. Toda vez que a gente fala de paisagens modificadas pelo homem ou paisagens humanizadas ou culturais, a gente vai entender dois fatores. As paisagens naturais são aquelas que não sofreram ou sofreram pouca ação humana. Ela, teoricamente, permanece da forma que ela foi projetada pela natureza. Já as imagens, as paisagens humanizadas, são aquelas que foram criadas pelo homem e manipuladas por ele. Diante de tudo isso, a gente agora consegue evidenciar que a nossa sociedade, para o passar dos anos, das coisas que a gente já evidenciou, ela tem uma grande modificação e uma remodelação. Agora o homem ele começa a fazer esse processo de modificações dessas paisagens. Mas por que o homem começa a fazer? Agora com esse processo de urbanização, o alto índice de pessoas circulando nas cidades, essas pessoas que migraram do campo para a cidade fazendo o êxodo rural, agora você precisa ter espaços para que essas pessoas se sintam atraídas e também possam se localizar. Visando essa questão, a gente começa agora a ver as questões periféricas, que são as construções subnormais, porque muitas dessas pessoas que migraram não tinham condições financeiras nem espaço para se localizar, então vão para essas regiões que são regiões de mais fácil acesso, mas também não podemos esquecer que agora nós começamos a evidenciar as construções começarem a aparecer, as rodovias ocupando espaços que era da vegetação. Então tudo isso são ações que têm capacidade de modificar um clima. Espaços que têm alta apresentação de vegetação, a gente vai ter climas úmidos, porque a umidade permanece naquele determinado ambiente. Mas se eu faço esse processo de devastação, chegará um momento que aquele espaço ele vai perder aquela condição climática. Então, o homem ele está tendo a capacidade de remodelar essa condição climática pela sua ação. Talvez a gente pense assim, poxa, eu chupei uma bala e eu joguei o plástico que envolve ela no chão. Coisa besta. Preste atenção. Essa sua ação é uma ação prejudicial ao meio ambiente. Porque você não sabe quanto tempo aquele resíduo que você descarta em local incorreto irá se decompor na natureza. E ele fazendo esse processo de poluição, ele vem degradar essa biodiversidade. Então, teoricamente, essa biodiversidade com o passar dos anos ela já não é a mesma, porque ela está sofrendo ações humanas com alta incidência e com alta frequência. Então, o ser humano ele vem agredindo o meio ambiente com alta incidência e com alta frequência, visando os seus interesses, mas esquece também que a gente necessita dessas questões naturais para ter uma ótima condição de vida. Gente, a nossa aula de hoje foi uma breve complementação do que a gente já evidenciou na aula passada. Então, vocês têm a atividade que já está disponível lá no site do colégio. Peço que vocês façam essa atividade e entreguem no prazo previsto. Um bom dia para vocês e uma boa atividade.